Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje com a quarta mesa redonda. E para participar hoje desse programa, nós convidamos duas advogadas. Aqui do meu lado, bem pertinho de mim, a doutora Mariana Pimentel, advogada, foi estagiária da Defensoria Pública na área da Vara de Família, atuou como conciliadora no 8º GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, e é uma apaixonada pelo direito do trabalho. Além de ter um programa também no YouTube, onde ela dá instruções, ela fala um pouco sobre o direito, ensinando a população. Mais longe de mim, um pouquinho mais, a doutora Marina Marçal, que é mestranda em Relações Étnico-Racial pela Cefet, se formou em Direito pela UF e é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Além de fazer parte de duas comissões aqui da OAB RJ, a Comissão OAB Mulher e OAB Jovem. Meninas, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite. Mais uma vez a doutora Marina é a segunda mesa redonda que ela participa, então quero te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. A doutora Mariana, né, que é a primeira vez que vem participar aqui desse nosso cantinho, uma advogada super jovem, que está trilhando o caminho da advocacia agora e também já faz um trabalho bem legal para ensinar a população um pouquinho dos seus direitos. Então é uma honra tê-las aqui. Obrigada a você pelo convite. Para mim é um prazer estar fazendo parte desse programa tão especial para as mulheres brasileiras. Para mim é incrível estar aqui de novo, a convite da doutora Amanda, e poder falar um pouco dos direitos dos trabalhadores aí, para quem assiste, para as mulheres advogadas que prestigiam a gente. Hoje o tema nós vamos falar sobre o direito do trabalho das mulheres. Quais são os direitos? Não só para você, colega advogada, é claro que algumas que militam em outras áreas vão ter o conhecimento relembrado do período da graduação, e para todas as mulheres da sociedade, porque esse programa não é um programa só voltado para as mulheres do direito, mas também, por ser um programa do YouTube, várias outras pessoas têm acesso. Então, para você, mulher, que às vezes tem dúvida dos seus direitos na área do trabalho, aqui vão algumas informações. Então, meninas, vamos começar falando sobre o direito da licença maternidade, né? Muitas trabalhadoras têm essa dificuldade de saber quais são os direitos, qual o período da licença maternidade. Então, vamos começar com a doutora Mariana. Fala um pouquinho pra gente. Falo assim, a licença maternidade é uma licença de 120 dias que a mulher faz jus, a mulher gestante, a partir do 8º mês de gravidez. Essa licença maternidade, ela está prevista na nossa Constituição, ela é um direito constitucional. Então, caso aconteça de algum trabalhador querer interferir nesse prazo, a mulher tem que saber que são 120 dias garantidos por lei. Pode ser ampliado, esse prazo ele pode ser ampliado, dependendo do estado de saúde da criança, do bebê e tudo mais, mas em regra são 120 dias. Então, doutora Marina, fala um pouquinho sobre essa ampliação de mais 60 dias da nova lei. Explica aí para as nossas colegas. A Lei 11.770 de 2008, né, ela tem a previsão de prorrogar esse prazo de 120 até 180 dias. E aí, com o tempo, hoje a gente já tem pacificado que as servidoras públicas já conseguem ser amparadas por esse prazo de 180 dias. Há algumas exceções, dependendo do caso do bebê. Esse ano mesmo, em junho, a gente teve uma lei sancionada com relação ao prazo de 180 dias para as mulheres que tivessem bebê afetados pelo mosquito Aedes aegypti. Foi uma grande vitória para as mulheres. E para as mulheres das empresas privadas, se a empresa estiver registrada no programa Empresa Cidadã, elas podem fazer esse pleito até um mês após o parto, de prorrogar mais 60 dias. O pagamento seria pela empresa, mas ainda há uma grande dificuldade, porque para a empresa ser ressarcida no imposto de renda, ela tem que ter um regime tributário pelo lucro real. E hoje só 150 mil empresas, em média, estão cadastradas pelo programa Empresa Cidadã dentro desse regime de tributação. Então, é um programa que prorroga, né, para 180 dias, afeta milhares de mulheres, mas não milhões, como a gente pretende. E as mulheres também não podem sair prejudicadas nisso, né, porque a CLT também garante que durante esse período a mulher tenha o pagamento de salário. Mas na verdade, essa lei 11.770 de 2008 fica muito a critério da empresa, né? Sim. A empresa tem que aderir. Porque é feito um pedido, como eu disse, de até um mês. E aí muitas empresas dizem, não, as mulheres não costumam fazer esse pleito na Justiça do Trabalho, porque é uma questão social ainda, os benefícios sociais voltados para os trabalhadores nesse país
as empresas tendem a ver como uma oneração desnecessária. Não vem como um benefício social numa conjuntura histórica, social, de quanto mais tempo a mulher passa com o bebê, mais ela produz depois. Que o problema no Brasil é uma questão cultural. É uma questão cultural. Esse preconceito com a mulher, esse jeito diferente de tratar a mulher do que trata um homem. Eu acho que o problema maior é esse, é cultural. E a gente aos poucos vai mudando a sociedade. Tanto que antes não tinha licença maternidade, agora tem. Não tinha essa questão da amamentação da mulher para criança, para o bebê, ter esse intervalo, agora tem. Entre outros assuntos, como alimentos gravídicos. Esses fatores não existiam. E ao longo do tempo, com o empoderamento das mulheres, as mulheres cada vez querendo saber dos seus direitos e lutando pelos seus direitos, é que a situação vai melhorando pro lado feminino, né? Mas eu acho que a gente tem muito a avançar ainda. Muito, né? Com certeza. Na verdade, isso começou na Revolução Industrial. Na opinião da doutora Marina, você acha que a consolidação das leis trabalhistas, que é a nossa conhecida CLT, que nasceu em 1943, você acha que ela é atual hoje, para os dias de hoje, para as mulheres? Não, não acho. Se fosse, a gente não estaria sendo amparado pelas diversas súmulas que nós, advogados trabalhistas, temos que recorrer a todo momento para lembrar, as orientações jurisprudenciais. Quando ela foi projetada, eu acho que ela foi muito benéfica para a mulher, sim. Mas que trouxe de 1948 para cá, muita coisa mudou e a gente vive num momento muito sensível de um governo que tem falado com frequência em flexibilizar as leis trabalhistas, que na verdade numa democracia deveria ser ampliado. Tem se discutido muito flexibilizar as leis e flexibilizar no sentido de tirar direitos. Como eu disse, os benefícios sociais no Brasil, eles ainda são percebidos como mais oneração para a empresa dessas elites que não querem ceder em ponto nenhum e tem que ceder de certo modo porque é um benefício para toda a população. Que os direitos trabalhistas, eles são considerados um favor. Sim. Né? Ainda mais para as mulheres. Doutora Mariana, que a gente está fazendo. Fala um pouquinho sobre o direito da mulher em caso de aborto natural. Então, aborto natural e não criminoso, né? A lei especifica essa parte. Quando a mulher tem um aborto que acontece de forma natural, ela tem direito a 2 semanas de licença para cuidar dela mesma, para passar por esse período difícil, tanto psicológico quanto físico. E algumas mulheres têm que fazer o procedimento de retirada do feto. Então a lei, através de mais uma emenda, né, ela diz que pode sim ter essa flexibilização, pode sim ter essa licença, e é uma licença de 2 semanas que ela tem direito. Doutora Marina, vamos falar um pouquinho sobre dificuldades. As mulheres, eu acho que têm alguma dificuldade de ter conhecimento de alguns direitos. Sim. Fala um pouquinho sobre a jornada extraordinária. A mulher teria algum direito quando excede a jornada dela, a jornada normal? Sim, no artigo 384 da CLT está previsto um intervalo de 15 minutos antes de iniciar o labor extraordinário, que seria as horas extras, né? E isso foi pacificado pelo TST em torno de 2014, porque ainda havia uma discussão muito grande, muitas empresas, como sempre, a Federação Brasileira de Bancos entraram com um recurso extraordinário, dizendo que não era um benefício que respeitava o princípio da igualdade, que isso estimularia a discriminação da mulher, tanto na contratação quanto no trabalho. E aí o ministro Dias Toffoli, ele tem um voto muito interessante no sentido de dizer que temos uma CLT, temos diversos princípios constitucionais que são para garantir a igualdade entre mulheres e homens, e ainda assim não a temos de fato. Então ele entende que às vezes é necessário a gente ter, na verdade, o respeito ao princípio da isonomia, entender a diferença física e biológica da mulher e respeitar com alguns instrumentos. Daí ele tem o voto no sentido de entender que é válido, que respeita o princípio da isonomia, porque a igualdade aí foi trazida para dizer que estimularia a discriminação, mas não, ele não entende como discriminação, já está pacificado nesse sentido. Ele cita até a aposentadoria da mulher e do homem, a diferença do tempo, né? E
E um aspecto muito interessante é que eu sempre falo desse intervalo para os meus clientes e elas não conhecem. Assim como eu falo dos alimentos gravídicos e ninguém conhece. E eu falei, esse ano eu tive uma surpresa com uma sentença de uma juíza trabalhista negando esse direito à mulher e eu tive revertido num recurso. Porque já está pacificado pelo TST. Mas na verdade isso tem até demonstra uma OJ, né? O OJ 26 que fala sobre isso. Então, aproveitando que você falou na Previdência, a gente não vai falar sobre o direito previdenciário, mas tem a ver também. Sim. Então, vou querer saber a opinião das doutoras, começando pela doutora Mariana. O que você acha sobre o que está ocorrendo hoje no Congresso Nacional, a reforma previdenciária, sobre igualar a idade do homem e da mulher? Você acha isso justo? Você acha que dá para igualar? Eu acho justo, porque eu acho que cada vez mais que a mulher... Você pode ter uma opinião contrária, mas claro. Eu acho justo, porque eu acho que as mulheres, ultimamente, elas lutam muito pelos direitos iguais, que devem haver direitos iguais. E eu acredito que igualar a idade não é você prejudicar em nenhum momento a mulher. Nós vemos mulheres com 65 anos super saudáveis. Tem pessoas na minha família que têm 65 anos que são saudáveis e têm condições de trabalhar, assim como os homens. Então eu acredito que isso não seja algo prejudicial. Você não está igualando a questão de, se o homem não tem um intervalo de 15 minutos, a mulher não tem que ter. Ou o homem tem a mulher tem a licença maternidade um pouco maior, o homem não tem. Então foi o que ela falou, é isonomia. Uma forma que não prejudique nenhum nem outro, respeitando os critérios de cada um. Eu acredito que mulher tem sim condições de trabalhar 65 anos. Claro que isso tudo tem que ser conversado, porque o governo não pode entrar e simplesmente decidir mudar as regras da situação sem saber a opinião da população, porque existem pessoas que começaram a trabalhar achando que seriam aposentadas com 60 anos. Eu acho isso errado, você mudar as regras do jogo quando o jogo já começou. Mas eu acho que se começar a avisar para as pessoas que ainda não começaram a pagar, aí muda a história. Então eu acredito que deve haver uma ponderação, para não haver um abuso do governo e nem que seja prejudicial às mulheres. Eu vi aqui que a doutora Marina não concordou muito, mas isso que é legal, né? Sim, a mesa redonda é isso, é a gente mostrar as opiniões das profissionais de direito, que eu não vi essa opinião agora. Eu acho que a gente está vivendo um momento de retrocesso, uma luta tão grande das feministas, das mulheres, e o entendimento até dos legisladores homens que fizeram esse respaldo da Previdência Social com a diferença de idade da mulher, baseada em conjuntura histórica, social e biológica, para agora estar discutindo isso. Acho que é um momento muito oportuno e conveniente para o governo relativizar, flexibilizar as leis trabalhistas, e eu acho que a reforma previdenciária vem nesse sentido, sim. A gente sabe que tem uma divisão racial do trabalho, uma divisão de gênero do trabalho. Então, toda vez que a gente vai atingir esse corte no país, isso prioritariamente vai para essas minorias. Eu acredito que seja um retrocesso enorme, até porque é comprovado que as mulheres entram no mercado de trabalho antes, mas o tempo de contribuição da Previdência ele é menor por uma questão de falta de legalização e respeito à legislação trabalhista. A mulher negra ela entra ainda mais cedo do que a mulher branca e não é reconhecida dessa forma. Eu acho um retrocesso desmedido e acho que acontece porque a gente está vivendo um momento de falta de representação política da mulher e do negro, né? Perdemos um ministério, acho que esses retrocessos vão continuar. Eu acredito que o princípio da igualdade entre os sexos, o gênero, ele vem muito conveniente esse discurso, mas não reconhece que as mulheres recebem 30% a menos. O próprio ministro Dias Toffoli levantou a questão da dupla jornada, que ele acredita que justifica esse intervalo, porque nós trabalhamos em média 7 horas a mais de atividade doméstica, e isso não conta para a Previdência, né? Eu fiz uma monografia de pós-direito e processo de trabalho, falando das oportunidades de liderança, né, a dificuldade de acesso aos espaços de liderança para as mulheres advogadas. Então eu sou contra nesse sentido, só falam de igualdade quando é conveniente. Na verdade eu acho que é uma coisa que tem que ficar pautada e muito na nossa consciência, principalmente como trabalhando, atuando na área do direito, porque nós somos procuradas para defender direito alheio, é que a mulher realmente tem uma dupla jornada. Porque, na verdade, se houvesse a igualdade do homem também cuidar 50% do filho, do homem também ir para a cozinha, do homem ir para o tanque, eu concordaria, sim. Mas enquanto nós, mulheres,
ainda temos essa carga pesada da dupla jornada, aí realmente eu acho que não é justo. Eu acho que tem que se pensar muito e se brigar muito, porque essa igualdade como? A gente tem muita igualdade de direito aonde? A gente não tem. A gente tem a igualdade das obrigações. E as nossas obrigações são maiores, né? Então acho que tem essa preocupação. Que seja uma outra questão e vá para um outro lado, que é o que eu falei, o problema cultural e é dentro de cada família. Porque na minha família, meu pai sempre fez tudo junto com a minha mãe. Então, assim, a minha criação, não só dentro da minha casa, mas da minha família inteira, o homem tem 50%, como a mulher tem 50%. Então, assim, isso sempre foi muito respeitado. Então, talvez a visão que eu tenha de vida, de família, né? É diferente, que não é a realidade que não do é país. a grande maioria. Não é a grande maioria, Mas né? por isso que esse espaço é legal, que traz isso, traz as nossas experiências, as visões diferentes pra gente debater e ver. E eu acho, inclusive, que a mulher, como dona de casa, ela teria que ter uma remuneração. Até mesmo pela previdência, né? Porque existem mulheres que abandonam a vida profissional, tem aquele momento materno e depois para voltar no mercado de trabalho ela é totalmente discriminada. Então eu acho que o governo teria que fazer isso, mas foi como ela comentou, a gente está vivendo um período, infelizmente, de retrocesso. Então ainda tem muita caminhada pela frente. Sim. Meninas, agora a gente vai para o momento light do programa, que é o bate-bola. Eu falo uma palavra e o que vier na cabeça de vocês, vocês me respondem. Começando com a doutora Marina, direito. Dignidade, garantia. Empoderamento. Mulher. Sabedoria. Necessário. Fé. Tudo. Meninas, quero agradecer mais uma vez. Eu acho que o programa de hoje ficou maravilhoso, porque eu acho que o Mesa Redonda vem para isso. É trazer opiniões divergentes, um espaço democrático onde cada uma de nós vamos respeitar a opinião da outra e tentar, assim, fazer um trabalho pensando para a gente evoluir, né? Porque às vezes tem uma visão que seria tão bom que todas as famílias realmente houvesse essa divisão, seria uma maravilha, mas a gente está lutando para isso. E quem sabe o futuro vai ser assim, né? A gente sempre procura o melhor, né? A gente luta pelo melhor e batalha sempre o melhor, é o que eu falo para os meus clientes. Eu não tenho certeza se isso vai dar certo, mas a gente vai lutar para que dê. Porque de alguma forma começou. De alguma forma alguém começou a lutar, de alguma forma alguém entrou com uma ação, de alguma forma alguém gritou pelas mulheres, alguém gritou pelas crianças, alguém... Então, assim, de alguma forma as coisas vão dar certo. É só a gente ter vontade para que isso aconteça. Então, quero agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra tê-las aqui. Obrigada e conhecer um pouquinho mais da história de vocês e da caminhada aí de luta. Parabéns por ser essas guerreiras. Isso muito me orgulha de vocês, mulheres. Obrigada. E nós ficamos por aqui. E olha, eu aguardo por vocês. Quero receber bastante mensagem. E temas também. Mandem temas pra gente, porque é importante. Não esqueça, mandem e-mail pra gente. mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com